TV Cidade Imperial. Muito mais Petrópolis. Apoio Social, Academia Party Club, Rua Professor Pinto Ferreira, número 22, Centro. Telefone 2242-6226. Apoio Social, Mário e Fábio Cabeleireiros, Rua do Imperador 102, Sobreloja 2. Telefone 2244-9571. No mundo, há dinheiro suficiente para suprir as necessidades de todos, mas não há dinheiro suficiente para suprir a ganância de poucos. Colabore com o Grupo Assistencial SOS Vida. Banco do Brasil, conta corrente 1587, meia, dígito 3, agência 0080, dígito 9. Participe. TV Cidade Imperial, programação variada para você. De segunda a sexta-feira, às 6 horas da tarde, Jornal da Cidade. Segunda, quarta e quinta-feira, seu direito é atendido. Márcio Teix apresenta Direito em Evidência, sempre às 7 horas da noite. Olhar Espírita, de volta na primeira semana de março, com programas inéditos. Incríveis Criaturas, todo domingo às 11 horas da manhã. SOS Vida Saúde, toda terça-feira às 7 horas da noite. Automobile, terça-feira às 8h30 da noite. Em Foco, festas e acontecimentos de Petrópolis, toda quarta-feira às 8 horas da noite. Fácil de vender, bom de comprar. Todos os dias, em vários horários. TV Cidade Imperial, muito mais Petrópolis. Mas eu vou sair do sério, quero mais saúde. No Brasil, o tráfico de seres humanos faz a maioria de suas vítimas entre as mulheres, que acabam abastecendo as redes internacionais de prostituição. O trabalho escravo existe no país, mas é um problema interno, sem conexões internacionais relevantes. Em 2002, a pesquisa sobre tráfico de mulheres, crianças e adolescentes para fins de exploração sexual comercial identificou que as vítimas brasileiras das redes internacionais de tráfico de seres humanos são, em sua maioria, adultas. Elas saem principalmente das cidades litorâneas, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, Recife e Fortaleza. Mas há também registros consideráveis de casos nos estados de Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Pará. Os destinos principais são a Europa, com destaque para a Itália, Espanha e, mais recentemente, Portugal. E países da América Latina, como Paraguai, Suriname, Venezuela e República Dominicana. No programa SOS Vida Saúde de hoje, vamos falar sobre profissionais do sexo. E para ajudar a esclarecer esse tema com a gente, está aqui no estúdio a doutora Ana Lúcia Teixeira Pinto, que é ginecologista, a Bianca Lessa, que é assistente social, e a Marta e a Vivian, que são pseudônimos de duas profissionais do sexo convidadas no programa de hoje. A gente vai para um breve intervalo e volta já já, não sai daí. Quero mais saúde. TV Cidade Imperial, programação variada para você. De segunda a sexta-feira, às 6 horas da tarde, Jornal da Cidade. Segunda, quarta e quinta-feira, seu direito é atendido. Márcio Teix apresenta Direito em Evidência, sempre às 7 horas da noite. Olhar Espírita, de volta na primeira semana de março, com programas inéditos. Incríveis Criaturas, todo domingo às 11 horas da manhã. SOS Vida Saúde, toda terça-feira às 7 horas da noite. Automobile, terça-feira às 8h30 da noite. Em Foco, festas e acontecimentos de Petrópolis, toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Fácil de vender, bom de comprar. Todos os dias, em vários horários. TV Cidade Imperial, muito mais Petrópolis. No mundo, há
há dinheiro suficiente para suprir as necessidades de todos, mas não há dinheiro suficiente para suprir a ganância de poucos. Colabore com o Grupo Assistencial SOS Vida. Banco do Brasil, conta corrente 1587, meia, dígito 3, agência 0080, dígito 9. Participe. Apoio Social, Academia Putty Club, Rua Professor Pinto Ferreira, número 22, Centro. Telefone 2242-6226. Apoio Social Mário e Fábio Cabeleireiros, Rua do Imperador 102, Sobreloja 2. Telefone 2244-9571. Quero mais saúde. Estamos de volta com o programa SOS Vida Saúde, aqui pela TV Cidade Imperial. Hoje com o tema Profissionais do Sexo. Conosco no estúdio a doutora Ana Lúcia Teixeira Pinto, que é médica ginecologista, formada pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, especialista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre pela Universidade Federal de São Paulo, médica do Ministério da Saúde, professora da Faculdade de Medicina de Petrópolis e trabalhando atualmente no Hospital Alcides Carneiro, no ambulatório de ginecologia do Programa Municipal de DST-AIDS. Também conosco Bianca Lessa, que é assistente social, graduada pela UFRJ, pós-graduada em atendimento a vítimas de violência doméstica na PUC, no Rio de Janeiro, assistente social do CEAV, Centro de Atendimento a Vítimas de Violência, no CDDH, Centro de Defesa de Direitos Humanos, de Petrópolis, é conselheira do Conselho Municipal de Assistência Social, também aqui de Petrópolis, e já atuou no DEAN, Delegacia de Atendimento à Mulher, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Também, para colaborar conosco, é Marta e Vivian, que é o pseudônimo das duas profissionais do sexo, para colaborar conosco também. Um bom currículo, né? Enorme, bonito de vocês. Poxa, obrigada por vocês terem aceito o nosso convite. E você, a partir de agora, pode telefonar para fazer a sua pergunta, que a gente vai ter o maior prazer em responder. O telefone é 2247-6428. Não deixe de participar. Vamos começar, então, com a Marta e a Vivian. Explica para a gente o que é profissional do sexo. Profissional do sexo é um trabalho. Fazendo sexo, mas é um trabalho. Nós encaramos o trabalho. E é muito diferente. Nós não misturamos nossa residência com o trabalho. Saímos como qualquer um trabalho. A Vivian quer falar alguma coisa? Podia responder o que é profissional do sexo? Como você vê? Como você vê profissional do sexo, Vivian? Dá o microfone para ela. É uma profissão, eu vejo como uma profissão como outra qualquer. É um trabalho, é uma forma de ganhar o meu dinheiro, de sustentar os meus filhos, de ajudar a minha família. Eu vejo assim. Como que foi o princípio desse trabalho, ou dessa atuação neste trabalho para vocês? Como começou? Isso. Bom, começou, eu tinha o quê? 14 anos, mas por falta de explicação também, por falta de carinho. A sua mãe não conversava com você? Ela nunca, tipo assim, ela é uma pessoa muito fechada, como é até hoje. Ela nunca sentou para conversar, me explicar. E, inclusive, eu sou a única filha que ela teve. Mas... E você aprendeu como? Eu aprendi com brincadeiras de criança, brincando de médico, brincando de casinha. Foi assim que eu comecei a aprender a ter relações. Aí já formei, já comecei a ter relações. Você tinha quantos anos? Eu tinha 14 para 15 anos que eu comecei. Aí depois, para mim chegar até essa profissão, a fazer isso, foi com 18 anos que eu comecei mesmo a profissão que eu estou até hoje. E você, Marta, como foi a sua? Comecei aos 17 anos, aí eu engravidei. Aí eu sou lá do Nordeste. E a discriminação lá é dura. Aí começou a discriminação. Eu me vi sozinha. Engravidei solteira, né?
Aí só era assim, mulher solteira, mulher dama, rapariga. Era só taxada por essas coisas. Porque você tinha engravidado? Solteira? Sim, solteira. As primas, amigas, todas se afastaram de mim. Eu me vi completamente isolada. Batia uma máquina de costura, de dia à noite para fazer bordado. Já vivia com as costas doendo. E não tinha uma amiga. Não tinha uma festa, não tinha... Eu e uma praia, não tinha... E você teve esse neném? Nasceu morto. Aí eu não tinha uma amiga, ninguém para ir uma praia. Aí eu fui tomar conta de um garoto que era filho de uma mulher de programa. Eu fui sem saber de nada, não tinha maldade nenhuma. Quando um dia chegou uma sobrinha e uma amiga. Disse, essa garota que tá tomando conta de Dudu, dissesse, eu pensei que ela era assim, tipo da roça. A menina é jeitosa. Eu vim buscar ela para fazer umas farras com a gente. Aí a tia dela falou, deixa a garota. Aí quando ela saiu, ela disse, você topa ir uma festa comigo? Ora. Aí disse, claro que eu topo. Aí foi uma churrascaria. Menina, né, que é novinha, depois de passar por todo esse problema de abandono, de ter filha, aí o neném nasce morto, quer dizer, você deve ter passado por coisas horríveis. Aí te chama para uma festa, uma moça, quer mais ir, né? Churrasco. Aí eu fui, me arrumei toda, depois do jantar, aí que veio o trauma. Todo mundo para ter relação. Eu chorei muito. Eu só tinha tido um homem na minha vida. Claro. Doutora Ana quer falar? Eu queria falar porque esse relato, né, da Marta é um relato próprio dos países pobres, né? A gente tem que entender o mundo da prostituição, o mundo da profissional de sexo, justamente nos países pobres, isso é muito evidente, né? É a situação social, o acesso, a falta de acesso, né, à escolaridade, à cultura, a luta pela vida. Isso é muito interessante, né? Isso é muito flagrante nos países de terceiro mundo, nos países em desenvolvimento, nos países principalmente da América Latina e Caribe, né? Nós estamos falando do nosso continente. Essa é uma história que existe, né? Nós temos aqui um relato ao vivo do que a gente escuta, né? Quando a gente trabalha, atende, dá atenção a essas mulheres. A senhora, enquanto médica, ginecologista, quer dizer, no seu consultório, a senhora vivencia essa situação várias e várias vezes, né, doutora Ana? Exato, quer dizer, existe esse mundo, né? Esse mundo que é a falta de acesso. E isso vai repercutir na área da saúde, porque quando você não tem acesso à educação, à escolaridade, você não tem acesso à informação. Não tendo acesso à informação, você também não consegue, às vezes, entrar no sistema de saúde. Então, aí é que vem o problema, a participação do profissional médico, né? Eu estou aqui como médica, falando como médica ginecologista, que atendo a essa faixa social, né? A essa representação social, e acho interessante que no nosso país, como um país pobre, essa história se repete. Ainda hoje? Com muita constância. E qual o percentual de adolescentes que se tornam profissionais do sexo? Aqui em Petrópolis, pelo menos. Olha, Elisa, eu não saberia dizer o percentual certinho, mas que existe adolescentes, uma quantidade que a gente ouve de relatos. Nessa área de profissão, isso já existe, tá? Com idades cada vez mais precoces. Isso eu não saberia dizer, porque eu não sou tanto da área social, né? Mas é de conhecimento que a precocidade está acontecendo. É engraçado, né? Porque hoje em dia o adolescente tem mais acesso à informação do que há 20, 30 anos atrás, né? Então, hoje em dia o adolescente já nasce sabendo que está explicando na televisão e ainda continuam, né, casos como esse. Bianca, como é que está aqui em Petrópolis?
Na verdade, assim, a gente até entende que as pessoas têm acesso às informações, né? Mas a gente não sabe até de que maneira que as pessoas utilizam essa informação no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Que a gente sabe que a maioria das pessoas que optam por uma profissão, assim, que não tenham as mesmas oportunidades, acaba sendo financeiro, né? E a gente sabe que esse viés financeiro faz diferença na opção dessa profissão do profissional do sexo, né? A gente sabe que, infelizmente, hoje é uma opção que todas as pessoas têm acesso, que não tem essa necessidade de uma escolarização específica, né? E aí acaba que as pessoas têm optado por isso, apesar de ter acesso às informações, né? Assim, e aí a gente vê o quanto isso independe da idade, de quantas pessoas cada vez mais jovens têm entrado nesse campo, né? Nesse meio. Quais os desafios e vulnerabilidades que rondam o universo da prostituição? Na verdade, assim, posso falar um pouco, inclusive, da minha área? Depois também ouvir a doutora. Com certeza. Depois as moças. E aí, assim, porque, na verdade, a mulher, né, a gente está falando especificamente de mulher, né? Na verdade, o profissional do sexo, não necessariamente essa mulher, né? A gente vê em dicionário, define todo profissional que se utiliza do sexo ou da sexualidade de uma maneira em geral, né, para obter algum rendimento, alguma rentabilidade. Como o né? nosso tema está voltado para mulheres, claro, nós sabemos que existem os profissionais do sexo masculino também. Mas além do que, eu acho que as mulheres sofrem muito mais do que os homens por causa do preconceito, da família, um garotão todo sarado, né? Ser profissional do sexo, hoje em dia, né? Ele pega todas, está ganhando dinheiro. Agora, a mulher, eu acho que sofre mais, né? Até porque já é um processo, né? Essa coisa da mulher, né? Do se conformar, né? A gente tem um processo histórico da mulher na sociedade hoje, né? Que acaba que a mulher profissional do sexo ficou muito mais vulnerável com isso tudo, né? Assim, porque, na verdade, tinha um caminho desviante, não era a mulher, a mãe, apesar de quase todas as profissionais do sexo serem mães, né, o viés que a sociedade tem de mãe, esposa, companheira, e a profissional do sexo já era vista como a que desviava dos padrões da sociedade, isso já desde, né, da história de uma maneira em geral. E aí o que acontece? Na verdade, por conta dessa historicidade, de ser vulnerável, a mulher ser vulnerável, né, por um processo histórico, a profissional do sexo Desculpa, eu esqueci até que você tinha me perguntado. Perguntei quais os desafios e vulnerabilidades que rondam o universo, né, do profissional do sexo. Que as pessoas chamam de vida fácil, né? Que na verdade, assim, é uma opção, uma profissão como outra qualquer, mas assim, a gente sabe que está exposto aos riscos, e aí está muito mais exposto à violência de uma maneira em geral, né? Assim, aí eu posso falar um pouco, até por trabalhar com vítimas de violência, do quanto a gente vê, e aí não estou falando só de Petrópolis, mas no Brasil de uma maneira em geral, de quanto ainda hoje as mulheres que têm essa opção, né, por essa profissão, são vítimas de abuso de autoridade, né, e aí da polícia de uma maneira em geral, do quanto as mulheres às vezes são vítimas de violência sexual por homens que não aceitam pagar o que lhes é cobrado, o que é acordado no início, né, e assim, eu acho que e aí tem esse projeto de lei que ainda está em tramitação pelo Congresso do Gabeira desde 2003, de reconhecer, apesar de hoje a profissional de sexo ser considerada uma ocupação pelo Ministério do Trabalho, ainda não é considerado, categorizado como uma profissão. Ainda está em tramitação pelo Congresso isso. Aqui em 2003, né, foi o segundo encontro fluminense de profissionais do sexo, ocorrido na CUT, Central Única de Trabalhadores no Rio, e foi quando foi isso definido. Teve um impacto psicossocial muito grande, né? Você podia falar sobre isso? Na verdade, assim, foi quando foi definido o termo o profissional do sexo, né? E aí foi considerado uma ocupação no Ministério do Trabalho. Benefícios, né? Não, benefícios ainda não, que é só quando entrar como uma profissão regular. E aí é isso que, na verdade, esse projeto pretende, regulamentar como uma profissão e não simplesmente como uma ocupação, que a gente entende que se tem empregadores, né, que a gente tem, né, tem pessoas que têm casas de atendimento, que são empregadores, que poderiam estar com seguridade, com tudo regularizado, né, na Seguridade Social, tudo direitinho, e infelizmente a gente não tem. Agora, doutora Ana, voltando à pergunta anterior, quais são os desafios e vulnerabilidades que rondam o universo da prostituição?
Em relação à área de saúde, né? Eu, como médica ginecologista, trabalhando num programa de controle, né? No programa municipal de DST/AIDS aqui em Petrópolis, a gente sabe que a vulnerabilidade dessas mulheres, né? Principalmente se elas não têm acesso à informação, torna-se muito alta. Aqui, a transmissão das doenças sexualmente transmissíveis, né? A ter exposição às doenças sexualmente transmissíveis e à AIDS. Porque o vírus da AIDS, na presença principalmente de outras doenças sexualmente transmissíveis, vai ter a sua transmissão aumentada. Então, na verdade, essa vulnerabilidade acontece até pela situação da profissional, né? A gente sabe, e por isso a informação, o projeto de informação é importante, que a negociação do uso do preservativo, no caso, né, a camisinha, é uma das coisas que tem que estar muito esclarecido na cabecinha dessa profissional, né? A negociação de que a relação sexual tem que ser feita com o uso do preservativo. E o que a gente vê de maneira muito interessante em todas as pesquisas que existem no Ministério da Saúde é que, interessantemente, essas mulheres, elas, quando muito esclarecidas, elas conseguem negociar com o seu cliente o uso do preservativo, mas elas mesmas conversam conosco dizendo, com o meu parceiro, o meu companheiro, o meu atual companheiro, eu não exijo. Então, eu acho muito interessante, eu lembro uma fala que eu ouvi num congresso da Gabriela, que é uma mulher batalhadora por esse grupo social, que diz o seguinte: a AIDS, ela não é especificamente um perigo de transmissão para a prostituta conscientizada, mas para qualquer mulher que não exigiu o uso do preservativo, né? A Gabriela fala muito isso, né? Então, o que a gente considera de vulnerabilidade é de chegar a elas a informação. E chegando a elas a informação, o acesso rápido ao sistema de saúde. Esse é uma das coisas que precisa ser preservada, delas terem acesso à informação e chegar a nós com situações agudas pelas quais elas podem passar. E isso é um programa de saúde pública. Agora, Marta e Vivian, a doutora Ana falou da questão da negociação com relação ao uso do preservativo. Como que isso é feito na prática? Vocês recebem propostas para não usarem preservativo? Como funciona? Como é na prática isso? Recebe muito. Muito pertinho. Mais pertinho. Recebemos muito, até de pagarem mais. Ah, é? Se não usar o preservativo, paga mais. Sem preservativo, pagam até o dobro. Uhum. E você, Vivian? Pega o microfone. Da mesma forma, é um negócio na rua, a situação que a gente vive é assim mesmo. Muitos, eles mesmo por si não preservam a vida deles, a saúde deles. Eles, entendeu? Mas sinto que a gente quer preservar a nossa, mas muitos vêm e não querem usar, não querem ser preservativo, às vezes vai pro hotel, e chega casados, a pagar né? o hotel, chega lá, se você falar preservativo, ele, do mesma forma que ele entrou, ele sai. E me diz uma coisa, ainda acontece violências com vocês, de homens assim, estúpidos, sei lá? Não, graças a Deus não. Isso no proteção. Começo, quando eu cheguei aqui há 20 anos atrás, até que eu sofri uns... Assim, tipo assim, os caras não queriam pagar, queriam agredir dentro do hotel. Mas isso foi há muito tempo atrás. Depois disso, nunca mais houve nada. Eles respeitam a gente. Só o problema deles é esse. Que a maioria, assim, uns 40%, se usar preservativo, eles não querem. E com seus colegas também isso acontece? Você escuta elas contando isso? Com todas é da mesma forma. Mas todas que tem lá, a gente já tem... Vocês fazem um trabalho de conscientização. A gente faz que justamente por ela e pela doutora Ana, né? Então a gente já tem esse de preservativo vai de 15 em 15 dias pra gente. E a gente tem a doutora Ana que sempre, né? A gente vai no consultório, faz todos os exames, sempre de preventivo, todos os exames é feito, ela vira a gente pelo avesso, porque ela é uma excelente profissional. Verdade. Mas é assim, os homens, eles próprios, por si, às vezes a gente até pensa,
poxa, ele não quer usar. O que esse E homem tem? colegas de vocês que aceitam ainda? Tem. Tem muitas que aceitam transar sem camisinha. Tem muitas, eu conheço umas 2 ali que qualquer coisinha, motivo de um dinheirinho a mais, elas não põem. Não usam. Não Falta a conscientização, que é o que vocês procuram fazer. Não é. É até conscientizada, elas já estão. É pela a financeira, a situação financeira delas. Entendeu? Que às vezes elas. Desespero, né? É o desespero de querer aquele dinheiro, de arrumar. Entendeu? Muitas têm filho, como a Marta É tá muita. dizendo, A maioria ali tem filhos. Sim. A maioria Agora, trabalha. veja bem, as profissionais do sexo de Petrópolis, a doutora Ana citou a Gabriela, nós conhecemos a Gabriela, ela é de uma ONG do Rio, ela é a líder, né, das profissionais do sexo de toda a América Latina, Caribe, ela tem uma influência mundial muito grande, ela já batalha há muito tempo por essa organização, né? Aqui em Petrópolis, as profissionais do sexo estão organizadas em busca de melhor qualidade de vida? Existem parcerias, projetos em andamentos? Não. Como que está essa questão aqui em Petrópolis? A Marta fala. Sabe como é que tá. Péssimas condições. Isso aí, que é elas que se afastam. Como assim, elas que se afastam? Elas não querem participar de reunião. Não lutam não pelo... Não lutam mesmo. Então não são unidas. Não são unidas. As daqui não é. Não, as daqui não são unidas. Você vê em Caxias, né? A menina de Vanilda é um monte. É? Todos os lugares. A gente escuta falar... A Gabriela lançou uma etiqueta da SPU, que agora, em março, desfilou a coleção em Paris. Então, quer dizer, está conseguindo a questão da profissionalização, de outras opções de renda para essas profissionais. Mas as daqui também não são unidas. Aqui em Petrópolis não existe. Não existe, que elas não são unidas. Sim. É uma luta para ir até lá o DST. E como é que é feito esse atendimento a elas aqui em Petrópolis, doutora Ana? O Ministério da Saúde, né, vem desde 2003, ele programou as metas até 2006 com um enfoque muito grande, né, nas populações vulneráveis, né, nos grupos vulneráveis. E aí entrou população carcerária, as mulheres em si, por causa da feminização da AIDS, as profissionais do sexo, os homossexuais, os jovens principalmente. E no bojo de tudo isso veio o atendimento ginecológico específico pelo seguinte: a gente melhorando o acesso à saúde dessas mulheres, a gente está prevenindo também a saúde ginecológica. Então, em Petrópolis, o programa de DST-AIDS montou um ambulatório específico de ginecologia e obstetrícia. E eu sou ginecologista. Um outro colega, que é o Dr. Marcelo Vettori, faz a parte de pré-natal, mas aí específica para paciente HIV. Eu atendo especificamente as mulheres profissionais do sexo num certo dia da semana, onde nós atendemos visando a saúde ginecológica geral. Com isso, a gente oferece lá uma das coisas mais importantes, que é a triagem sorológica. Elas terem contato conosco para investigarem a possibilidade de serem portadoras de doenças sexualmente transmissíveis e, principalmente, o preventivo. É bom lembrar que as mulheres expostas às doenças sexualmente transmissíveis, ou qualquer mulher exposta a qualquer doença sexualmente transmissível, pode ser portadora do vírus HPV. E ser portadora do vírus HPV é doutora Ana, poder... aproveita para esclarecer para a população, para as pessoas que estão nos assistindo, o que é o vírus do HPV. O vírus do HPV, o vírus do condiloma, é uma doença sexualmente transmissível, transmite-se pelo sexo, só que ele induz a formação do tumor do colo do útero. Então, quando nós trabalhamos com mulheres, nós estamos sempre tentando fazer o preventivo numa ação de prevenção da instalação do carcinoma, ou seja, do tumor, do câncer do colo do útero. Esse atendimento específico a essas mulheres, no caso do programa de DST-AIDS municipal, é oferecido também o preventivo. Mas, mais do que isso, prevenção, cuidar da sua saúde feminina, é também a facilidade delas serem rastreadas, oferecimento do teste de AIDS. Vocês se lembram muito bem do projeto
do Ministério da Saúde, do Fique Sabendo, não tenha medo, fique sabendo, vá se testar. E isso foi uma progressão muito importante, que houve justamente de oferecimento do teste. Essas mulheres indo lá, elas também começam a se